Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. E você também lê a minha coluna no site do Antagonista diariamente, sem paywall. Fato do dia: o Twitter vai acabar no Brasil. Muita gente fica falando Twitter X. Eu já tô naquela, é, sabe aquelas tias que falam sempre o nome do mercado, que era o nome anterior, da TV, que era o nome anterior, qualquer marca ela usa o anterior? Eu já assumi essa personalidade. Vamos falar de Twitter ou Twitter. Eu não falo X, que X é coisa do Ike Batista. Mas, enfim, a pergunta é: o Twitter vai acabar no Brasil? Eu vou trazer aqui para vocês um monte de fatos para a gente debater. Esse é um debate que tem sido muito quente nas redes sociais, inclusive porque ele tem a ver com as redes sociais. E aqui a gente debate daquele jeito que eleva o nível do debate político, tirando da frente as paixões. Eu te digo primeiro quais são os fatos e depois eu te digo a minha opinião. Fatos e opinião. Mas antes de eu opinar, eu te trago uma outra coisa aqui, que você só vê aqui no Narrativas Antagonista. Eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Eu acerto todos os dias. E é por isso que os radicais me odeiam. Fato do dia: o Twitter vai acabar no Brasil? Para chegar nessa decisão do Twitter de fechar seu escritório brasileiro, eu vou começar do começo, que é quando Elon Musk resolve comprar o Twitter. Voltando aqui, maio de 2022, um episódio que eu não sei se você se lembra dele, que começa a dar o tom dessa discussão, que é o episódio do emoji de cocô. Você lembra disso? Recordar é viver. Maio de 2022, estava o processo de compra do Twitter. Elon Musk oferecendo lá os 44 bilhões que ele pagou de dólares. E aí estava uma discussão com o executivo-chefe do Twitter, o Parag Agrawal, sobre o tamanho efetivo da plataforma. Por quê? O Elon Musk dizia que tinha muita conta falsa, muita conta fake. E qual que é o problema disso? De ter conta fake, de ter conta anônima? Que você não sabe quantas pessoas tem na plataforma. Isso é importante no processo de compra. Então, vamos dizer, diz que tem não sei quantos milhões de usuários. Sei lá, diz que tem 30 milhões de usuários. Quando você vai ver, de usuário mesmo tem 2 milhões e o resto é robô, conta fake, coisa tudo profissionalizada já para mexer no algoritmo. Então era isso que estava se querendo mensurar. Nunca se chegou numa conta final, tá? Nunca teve uma conta que fala são tantas pessoas na plataforma, em nenhuma rede. Aí o que esse executivo-chefe dizia? Infelizmente, nós não acreditamos que essa estimativa específica pode ser feita de forma externa, porque você precisa usar tanto informação pública quanto privada, entendeu? Para saber quantos fakes tem na plataforma, não é só uma auditoria externa, ele precisaria de informações que só a plataforma tem e que não ia dar para os outros. Portanto, a estimativa do Elon Musk estava errada. É isso que o cara estava querendo dizer para Elon Musk. E aí, vai lá, o Elon Musk responde com o tal emoji de cocô. E fala: então, como que os anunciantes vão saber o que eles estão recebendo pelo dinheiro deles? Isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter. Era uma briga e, no fim, jamais nem o Elon Musk revelou quantos são verdadeiros, quantos não são, quantos são repetidos, quanto que é de uma pessoa que tem 30 perfis, não sabe, tá? E nenhuma outra rede também divulga isso aí, tá bom? Bom, depois da compra,
continua a saga emoji de cocô. Como que é essa saga? O Elon Musk demite muitos funcionários, aqui no Brasil, inclusive, demitiu todo o departamento de imprensa, demitiu o departamento de Public Information de vários países. E quando a imprensa fazia demandas, ele respondia não, tinha um e-mail automático que era um emoji de cocô. E aí você pode falar, não, mas essa imprensa militante, ele não fazia diferença. Era contra ele, era a favor dele, era automático. Imprensa, emoji de cocô. Os e-mails de imprensa passaram a ser respondidos com emoji de cocô. Esse passou a ser o tom do debate público em tudo que envolve o Twitter e que o Elon Musk se ponha à frente. Já com a CEO, que é a Chief Executive Officer, a Bambambam, que manda formalmente no Twitter, a Linda Yaccarino, aí o tom é outro, é um tom mais corporativo. Mas agora vamos para abril desse ano. A gente teve o Elon Musk se pronunciando muitas vezes sobre liberdade de expressão, não só no Brasil, mas em outros países, nos Estados Unidos principalmente, enquanto é acusado de ceder com relação à liberdade de expressão em países como Índia e Turquia. Mas ele tem se pronunciado muito pela liberdade de expressão, isso é verdade. E aí aconteceu aqui, em abril desse ano, o tal do Twitter Files, que é uma série de arquivos do Twitter, de exigências que estavam sendo feitas para o Twitter, e um jornalista norte-americano veio aqui para o Brasil e falou bastante sobre isso, que é o Michael Shellenberger. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. A Corporação X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou que um tribunal brasileiro a forçou a bloquear certas contas populares no Brasil. Menos de uma hora depois, o proprietário do X, Elon Musk, anunciou que o X desafiaria a ordem do tribunal e suspenderia todas as restrições. Como resultado, disse Musk, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal poderá bloquear todo o acesso a X Twitter para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. O Michael Shellenberger, naquela época, estava todo mundo, o Brasil virou uma ditadura, e isso e aquilo. E ele é muito cauteloso a dizer qual é a impressão dele sobre esses arquivos de abril deste ano, não é do que está acontecendo agora. Nesse momento, o Brasil ainda não é ditadura consolidada. Vocês ainda têm eleições e outros meios de enfrentar o autoritarismo, que já não existem em outras tiranias mais avançadas. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral interferem em eleições por meio de censura. Há 3 dias, eu publiquei os arquivos do Twitter para o Brasil. Eles mostram que Moraes tem violado a Constituição brasileira. Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse informações privadas sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele considerou impróprias. Ele exigiu acesso aos dados internos do Twitter, violando a política da plataforma. Ele censurou, por iniciativa própria e sem nenhum respeito ao devido processo, postagens no Twitter de parlamentares do Congresso Brasileiro. E Moraes tentou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Eu digo isso como jornalista independente e apartidária. Não sou fã nem de Bolsonaro nem de Trump. As minhas opiniões políticas são muito moderadas, mas eu reconheço a censura quando eu vejo. Aí, naquela época, você tinha esse tweet aqui dessa conta Global Government Affairs do Twitter,
dizendo que o Twitter foi forçado por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil. Informaram essas contas que tomaram essa atitude, mas não sabem as razões por que essas ordens de bloqueio foram feitas. E aí o Elon Musk começa a alfinetar direto o ministro Alexandre de Moraes via Twitter. E aí, o que é que acontece? O Elon Musk diz que em breve vai publicar tudo que foi demandado pelo ministro Alexandre de Moraes e como esses pedidos violam a lei brasileira. Diz que ele trai a Constituição e o povo do Brasil, que ele deveria renunciar ou ser empichado e coloca vergonha, Alexandre, vergonha. Aqui muita gente falou, na época, que o Elon Musk se recusava a cumprir ordens judiciais de bloqueio, que quando mudou a administração ele não cumpria as ordens, mas não é o que mostram os números, tá? Nos primeiros 6 meses, é um levantamento aqui da Lumen Database, mostra mundo, tá? Não é Brasil. Nos primeiros 6 meses da administração do Elon Musk, o Twitter recebeu mais requisições governamentais e judiciais para tirar coisa do ar do que nos 12 meses anteriores à era Elon Musk no Twitter. E obedeceu, assim, a grande maioria. De qualquer forma, o Elon Musk foi parar no bendito do inquérito das fake news. Tem aqui o que foi divulgado. Na presente hipótese, portanto, está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X, bem como a presença de fortes indícios de dolo do CEO da rede social X, Elon Musk, na instrumentalização criminosa anteriormente apontada e investigada em diversos inquéritos. E diante do exposto, isso aqui é um despacho do ministro Alexandre de Moraes, determino a inclusão de Elon Musk, dono e CEO da provedora de rede social X, anteriormente Twitter, em face do cargo ocupado, como investigado no inquérito tal pela, em tese, dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X. O Elon Musk não é o CEO do X. A CEO é a Linda Yaccarino. Não houve depois vamos dizer, uma retificação, nada disso. E aí foi determinado ainda que o Twitter se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil, cujo bloqueio foi determinado por esta Suprema Corte ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de multa diária de R$100 mil por perfil e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil. Nessa época, muitos parlamentares saíram em defesa do Elon Musk. Um deles foi o deputado Nicolas Ferreira. Mas hoje eu confesso para vocês que é um dia histórico de uma pessoa, que no caso o Elon Musk, não estou fazendo juízo de valor se ele é bonzinho, se ele é mau, só estou dizendo que ele se colocou à disposição, inclusive às custas de quebrar o Twitter aqui no Brasil, de ser retirado do Twitter aqui no Brasil, a sua própria empresa, para poder não quebrar os seus princípios, que é defender a liberdade de expressão. Então, saiba que quem está na ponta disso, muitas vezes somos nós, mas o alvo é você, tá? Eles querem me atingir, querem atingir os outros que estão falando, mas porque o alvo é você, né? O alvo de fato é você. Então, João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A gente vai falando, parece que ninguém está escutando, mas a popularidade no Nordeste do Lula está caindo. Vocês viram isso? Está caindo. O índice de aprovação do governo Lula despencou esse último mês. Ou seja, está dando efeito. Está dando efeito. O que nós não podemos fazer é do nada falar o que vocês fazem não adianta, ou isso não adianta, isso não funciona. Pessoal, vai dar certo. Vai dar certo. Vocês percebem que o próprio Nicolas Ferreira já deixa nas entrelinhas isso de que o Twitter acabaria
saindo do Brasil, que é uma coisa que eu falei para pessoas que me consultaram, que eu falei nos meus grupos e que depois eu vou explicitar na minha opinião. Mas vamos aqui aos fatos. Continuou o atrito entre o Twitter e o judiciário brasileiro, entre o Twitter e o governo brasileiro. Em 7 de junho de 2024, foi feito um acordo do STF e representantes de plataformas de redes sociais para combate à desinformação. Nesse acordo não ficou muito claro o que é que cada um faz e nem como essa ação combate a desinformação e nem qual é a definição de desinformação utilizada pelo STF ou pelo governo brasileiro ou pela lei brasileira. Mas, enfim, foi lá, todo mundo assinou. E o Twitter não assinou. É o único que não assinou. O tempo vai passando, a gente chega agora a 13 de agosto. Essa conta Global Affairs do Twitter posta de novo um documento. Vamos ver. Esse ofício exige a censura de contas populares no Brasil, incluindo um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar. Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós. E aí colocou perfis do Ed Raposo, Cláudio da Luz, pastor Josias Pereira, o senador Marcos Duval, a mulher do Daniel Silveira, doutora Paola, filha e mulher do Oswaldo Eustáquio, que estão fora do país, e tem aí esse pedido divulgado no dia 13. No dia 14, de novo, uma postagem nessa mesma conta do Global Affairs. Recebemos mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários. Agora, não é só derrubar a conta, é informação de dados do usuário, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes nos Estados Unidos e da Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir transparência. E aqui você vê várias contas, muitas desconhecidas, nos termos do requerimento da autoridade policial, delegado de Polícia Federal Fábio Feingold, defendo conforme decisão proferida em 18 de julho de 2024, que em 5 dias úteis forneça à autoridade policial os dados cadastrais dos seguintes perfis. É a Polícia Federal que pede, não é a Justiça. E baseado em que decisão? Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, manda que o oficial de justiça intime o Twitter na pessoa da advogada Mariana de Saboia Furtado, no Distrito Federal, para que no prazo de 24 horas forneça os dados cadastrais do canal Perfil Conta Alan Conta à Suprema Corte. E ali fica algo que não é muito claro, porque o que a Justiça manda é de um perfil e depois, como a gente vê aqui, o que a Justiça Federal pede é de vários outros perfis diferentes. Bom, isso ficou no ar, essa tensão vem crescendo e aí a gente tem o desfecho. Na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil com efeito imediato. O Serviço X continua disponível para a população do Brasil. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer.
democracia ou Alexandre de Moraes. Então, aqui se fala de medidas que foram pedidas por decisão da Suprema Corte e que não foram atendidas, e ali se decide, então, por uma multa diária à administradora da empresa. Não é uma multa à empresa, é a senhora Raquel de Oliveira Villanova Conceição, cumulativa à empresa, bem como a decretação de prisão dela por desobediência à decisão judicial. E tem uma segunda decisão, que é o imediato afastamento da direção da empresa. O X fechou o escritório, o Twitter fechou o escritório, o Elon Musk disse: a decisão de fechar o escritório X no Brasil foi difícil, mas se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta, ilegal e entrega de informações privadas do Alexandre, não havia como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. E aí ele faz aquela coisa típica de Elon Musk: a semelhança é perturbadora. E aí coloca o ministro Alexandre de Moraes e o Voldemort, aquele cujo nome não se pode pronunciar. Você pronunciou o nome, enfim, vocês que entendem aí. E aí a gente tem pessoas comemorando na esquerda. Paulo Teixeira, nosso ministro, por exemplo, está falando: vá de retro, Elon Musk. E aí ele escreve esse vá de retro, claro, tem um erro de português, e aí teve um erro também em inglês, que ele escreveu primeiro bye bye Elon Musk sem o E, que era, na verdade, por Elon Musk, e aí ele faz tchau, tchau, Elon Musk. Mas, enfim, o que é que vocês acham dessa história toda, hein? Calma, calma, que essa história é boa de achar, né? Mas antes de você achar, a gente vai pro que só tem aqui neste canal. O que é? As narrativas. Se é por falta de adeus, Elon Musk, vaza daqui com essa turma de extrema-direita, espalhadora de fake news, que queria transformar o Brasil num país fascista. O que nós já vimos de desinformação, de influencer de extrema-direita sendo promovido nessa rede social. Agora que é ano eleitoral, eles queriam piorar. Sabe o que eu acho que o Alexandre de Moraes fez? Fez é pouco. Vigiar e punir, que delícia. O que mais eu quero é ver essa gentinha bolsonarista calar a boca e ir para a cadeia, que é o que eles merecem. Eles não eram do bandido bom é bandido morto, e agora que o bandido é deles? Agora que tem condenação judicial contra eles, vão ficar aí chorando as pitangas atrás de Elon Musk. O cara tem um Corsa e é puxa-saco de bilionário. É só a direita brasileira mesmo. Nós avisamos, a ditadura da toga é um braço esquerdopata do lulismo e quer transformar o Brasil numa Venezuela. Coincidências, né? Só coincidências. O Maduro brigou com Elon Musk. Vai lá o Lula, briga com Elon Musk. O Maduro tá lá reprimindo a população, fingindo que ganhou uma eleição, que ele mesmo falou que o Lula fez a mesma coisa. Nós avisamos. O próprio Maduro tá falando que a eleição dele foi igual a do Lula e que a oposição está reclamando igual o Jair Bolsonaro reclamou e que ele vai decidir lá com uma corte nacional que é igual o que fizeram aqui. Igual quem fez aqui? Lorde Voldemort. Não pode falar esse nome que você vai parar lá no inquérito do fim do mundo. Mas agora, ele, a canetada, quer botar o Twitter para fora. Por quê? Porque eles não controlam mais a informação. A internet colocou o povo no poder. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que essa é uma decisão de sair com o Twitter do Brasil, que pode ter repercussões aqui nas nossas eleições municipais, pode, mas a repercussão
é maior sobre a imagem do Brasil no exterior, com relação à segurança jurídica e ambiente de negócios, do que qualquer outra coisa. O que a gente tem acontecendo aqui é um processo em que, eu já dizia há meses, o Twitter vai fechar esse escritório do Brasil. Se encaminhava para isso, com planejamento. Primeiramente por causa de todas aquelas coisas do custo Brasil que vocês já sabem. E depois por causa da questão da segurança jurídica, que a gente vê que chegou num ponto que dá todas as desculpas para que seja tomada uma decisão que faz muito sentido sob o ponto de vista econômico. Como assim? Sob o ponto de vista econômico, compensa ou não ter um escritório no Brasil? Vocês viram os cortes que foram feitos no Twitter em todo mundo e isso melhorou a saúde financeira da empresa. Eu já dizia para muitas pessoas, tem muita gente testemunha, quem está nos meus grupos sabe. Eu já dizia, eles vão fechar o escritório no Brasil, porque é muito caro e não precisa. Ah, mas não tem que ter um representante no Brasil? Um representante no Brasil, que eles falam das redes sociais, não é que você tem que ter um escritório da rede social aqui ou empregados da rede social aqui. Você contrata um advogado e fala, ó, vai ser meu representante no Brasil, pronto. E aí, o que acontece com essa decisão? Vou falar primeiro para o nosso ambiente interno. No nosso ambiente interno, quando tiver problemas relacionados ao Twitter, roubaram minha conta. Porque estão, como já fizeram, estão divulgando o endereço da minha casa, da escola do meu filho, umas pessoas que estão me ameaçando. Acontece. Ou qualquer coisa de eleição agora. Eleição tem muito, né? O tweet desse fez isso, o tweet do outro fez aquilo, que aqui impulsionou que não podia, aqui não era para impulsionar, e não sei o que lá. Não vai ter uma equipe brasileira que trata disso. Vai ter que mandar para o advogado. Um advogado vai centralizar tudo e vai mandar lá para os Estados Unidos. Então prejudica o brasileiro. Roubaram a minha conta, que era da conta que eu fazia meus negócios, isso e aquilo, anunciava as coisas da minha empresa. Agora o Twitter tem muito trabalhador da área de entretenimento adulto, né? Muito. Roubaram a minha conta, paciência. Como que essas demandas vão ficar mais complicadas? Demandas que tenham a ver com o dia a dia do usuário da plataforma aqui no Brasil e também demandas judiciais. A questão é que a gente tem nessa peça que foi divulgada, é uma decisão que coloca em questionamento o ambiente de negócios brasileiro e a nossa segurança jurídica. Você tem duas decisões ali que, nos olhos internacionais, chamam a atenção. A primeira decisão é a decisão de prender uma representante da empresa aqui no Brasil, por descumprimento de determinadas ordens. Ocorre que essas ordens, dentro da empresa, se elas serão cumpridas ou não, isso é decidido na sede, que é onde tem a sede de dados, nos Estados Unidos. Lá que decide se este pedido será cumprido ou não. Inclusive, isso está num acordo bilateral Brasil-Estados Unidos, que foi assinado em 99 ou 2000. Tramitou a análise desse acordo no STF durante 20 e tantos anos. No ano passado, se chegou ao formato final desse acordo, e o formato final desse acordo é que o tratamento de dados, ele é decidido na sede de dados. O que é isso? Vamos dizer, onde o Twitter armazena os seus dados? É nos Estados Unidos ou é no Brasil? Não, o armazenamento fica lá. Então, quem decide, quando tem qualquer pedido do Brasil sobre dados, é lá. Vamos dizer que uma empresa brasileira, ela opera nos Estados Unidos e os dados ficam aqui. O governo americano solicita um negócio para ela que nos Estados Unidos você solicita e eles dão. Aqui no Brasil a gente não dá. Ele vai falar, não vou dar. É a sede de dados que manda, entende? E, vamos dizer, no caso da empresa brasileira, ela vai falar que não vou dar, e nos Estados Unidos a equipe que está lá não pode fazer nada. Foi isso que aconteceu. A equipe do Twitter que está aqui não toma essa decisão. E mesmo assim, teve pedido de prisão. E teve um outro pedido, que é substituir a diretoria.
Pode o Poder Judiciário ordenar a substituição da diretoria de uma empresa privada? Isso é o que fica, vamos dizer, no comentário internacional. E aí pouco importa se é STF, se é Congresso, se é Lula, se aqui é presidencialismo, se aqui é parlamentarismo, o que é? O que fica para o exterior há um problema com o regramento da liberdade de expressão e com a segurança jurídica. Então você nesse ramo que é de redes sociais já tem o Twitter fazendo isso e já tinha o Rumble, que nem veio operar no Brasil. Some-se a isso o tanto de pedido que eles estão recebendo, como a gente já viu, direto da Polícia Federal ou de outros juízos. Uma empresa dessa consegue se manter funcionando e respondendo a tanta demanda ao mesmo tempo? O Twitter decidiu que não. Agora é a gente esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Ele pode ser tirado do ar? Esse pode eu não digo nem juridicamente. Eu só dou o exemplo da Maria Corina. O Maduro tirou, ela continua postando. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que queiram discutir aí com mais profundidade, porque amanhã é o nosso aniversário de 1 ano do Narrativas Antagonistas. A gente vai ter aí um especial que eu quero demais que vocês assistam. Tem gente do nosso público que vai participar. Enfim, vocês vão ficar muito contentes. É isso. Vou ficando por aqui. Volto amanhã às 5 da tarde. Grande beijo. Até lá.